Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso bondoso Pai, abençoe a minha, a sua, a nossa vida grandemente, em nome de Jesus Cristo. Mais uma manhã, mais um dia onde eu estou compartilhando com cada um, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, de perto, de longe, que conheço, que não conheço, mas estamos juntos, compartilhando, orando, intercedendo uns pelos outros. Nesta manhã, eu venho trazer uma reflexão, uma meditação, buscando para nossas vidas qualidade. E a qualidade na vida do ser humano, ela começa com o espiritual. O ser humano que tem um espiritual equilibrado, fortalecido, ativo, ele com certeza conseguirá alcançar o equilíbrio emocional de uma forma mais fácil, sim, mais fácil. Ele terá mais domínio emocional, que por sua vez, ele vai ter sucesso em muitas coisas que ele queira fazer. Se nós estivermos desequilibrados espiritualmente e emocionalmente, tudo na nossa vida haverá pontos de desequilíbrios e trará para nós pesares de uma vida sem qualidade. Nesta manhã, eu queria falar sobre tentar, não desistir. Eu queria falar sobre superar as barreiras que a vida, através do sistema em que vivemos neste mundo globalizado, do sistema que nos impõe princípios e valores, às vezes um pouco pesados, nos cobra tanto. A gente tem que lutar, tem que conquistar, tudo na vida é pago, tudo na vida custa alguma coisa, não existe o de graça, não existe, é algo que não existe, tudo é pago de alguma forma por alguém. Eu fico vendo uma frase de Albert Einstein, interessantíssima, e eu acho que muitos conhecem essa frase. Ele dizia o seguinte: tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. E ele estica dizendo: nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Olha esta célebre frase de Albert Einstein, um grande filósofo, cientista e pensador. Ele está citando esta frase sobre as suas tentativas para chegar e se tornar o que ele se tornou e chegar aonde ele chegou. A história desse homem é maravilhosa. Quem não conhece, aconselho a estudar. Tentar. Não desistir. A Bíblia Sagrada, quando fala de versículos bíblicos sobre oração, um dos ensinamentos de Jesus, ele fala sobre nunca esmorecer, nunca desistir, nunca desanimar da oração. A oração é um meio de comunicação espiritual que nos eleva a uma sensibilidade divina, a nos levar a sentir e ter a certeza que Deus está nos ouvindo, que ela nos faz tentar. Como Einstein aqui diz, tentou 99 vezes e falhou, mas na 100ª. E ele continua a frase dizendo que a próxima tentativa, que seja a 98ª, a 99ª, a 100ª, a 101ª, não importa, ela pode ser a vitoriosa. Há uma posição, há um momento, há um lugar na vida, há um tempo distinto que as coisas vão acontecer. E em Mateus 7, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, você vai ver um ensinamento sobre nunca esmorecer a oração, orar incessantemente. A oração de batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi, dá-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que bate lhe é aberto, o que busca encontra. Jesus está dizendo que a insistência é interessante. A insistência é algo que tem que ter na vida do homem. A insistência é algo que tem que acontecer na vida do ser humano. Nós temos um versículo também na Bíblia Sagrada, que está registrado no livro de Mateus e no livro de Lucas,
que vai dizer sobre uma viúva que lutava numa cidade por uma causa que lhe era direito, mas era lhe negada o tempo todo. Mas a existência dessa mulher com um juiz daquela cidade, que era um juiz que, segundo o relato do próprio Jesus Cristo em Mateus e no livro de Lucas também, no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, ele diz que era um juiz que era um homem prepotente, ele não temia as pessoas, ele não respeitava, não termina não respeitar, não levar em conta quem são as pessoas. Ele não temia nem a Deus, ele não temia nem as pessoas. E isso nos arremete a um homem sem consciência com o próximo. Mas essa mulher, ela, em sua sabedoria, em sua insistência, ela importunou tanto esse juiz, que Jesus relata que a frase do juiz, a frase final foi: eu vou atender essa mulher, porque ela é me importuna, ela me incomoda, e eu atendendo a causa dela, ela vai me deixar em paz. Talvez essa mulher tentou 99 vezes, como lemos na frase do pensador e filósofo Albert Einstein. Talvez essa mulher, na 100ª vez, quem sabe na 102ª, na 110ª vez, quem sabe uma insistência de anos para chegar, conquistar o que ela queria. E veja bem, era algo que lhe era direito. É isso aí. É isso que nesta manhã Deus está falando comigo no meu coração. Eu gosto da meditação, da reflexão, eu gosto do devocional espiritual, bíblico, porque Deus fala em cima da minha necessidade, da sua necessidade. Deus fala em cima daquilo que nós precisamos. As palavras de Deus, quando elas vêm num momento de reflexão como esse, essas palavras, elas se encaixam perfeitamente à nossa necessidade, à nossa ansiedade, à nossa preocupação. Ela se encaixa perfeitamente para suprir aquela lacuna, aquele vazio que muitas vezes, tempo que esperamos, que tentamos. E Deus nessa manhã está falando comigo, contigo: não vamos desistir. Como aquela viúva, como aquela mulher que insistiu com o juiz, e o juiz, ele só cedeu porque ela importunou, ela foi insistente, ela acreditou que poderia vencer um sistema que estava ignorando e dando as costas para ela. Pois é, amados, a insistência, o juiz iníquo e a viúva pobre, lutando por uma causa. Pois confere esse texto na palavra de Jesus em Lucas 18, de 1 a 8, e então a gente tem que insistir. A Bíblia nos ensina, porque também está escrito em Eclesiastes, o livro do sábio Salomão, um homem tão sábio, aliás, segundo o contexto bíblico sobre a vida de Salomão, mais sábio do que Albert Einstein. Fala sobre o tempo, sobre os tempos determinados. Temos que saber entender, viver e lutar, porque é um tempo determinado. Às vezes a desistência é devido a não entendermos os tempos que são determinados, porque é um propósito de Deus sobre a vida de cada ser humano. Mas é a insistência, é a persistência, é a resiliência que vai nos fazer insistir, e a fé em Deus. Eu costumo dizer que existe 3 forças que vai fazer eu romper, superar, ainda que eu esteja à beira do desânimo total, ainda que eu esteja à beira do descrédito total, e eu olhe para a esquerda e para a direita, para frente e para trás, e não vejo nada a não ser escuridão. Às vezes não vejo resposta para questões tão simples da vida. Às vezes são necessidades que me atormentam, que me acometem. Às vezes são injustiças no meio da minha história familiar, da minha história religiosa, da minha história como ser humano profissional. Às vezes são injustiças que vieram sobre a minha vida, coisas que eu não pedi. E às vezes tudo isso torna-se um peso que faz com que eu não tente. E às vezes na terceira estou desistindo. E às vezes na segunda, na quarta, na quinta,
É normal você desanimar e ficar cabisbaixo por um momento, você, por um instante, ter uma certa sensação de desânimo, e como Elias, um personagem bíblico que viveu uma história tremenda, mas teve um momento de caverna onde ele desejou a própria morte, e ali ficou esperando essa morte chegar, mas ali, na caverna da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, de desânimo, Deus falou: ei, levanta, porque eu tenho algo contigo, levanta, e Deus alimenta ele de um alimento especial e diga: caminha. E ele caminhou, e ele se tornou referência como um dos personagens bíblicos que a história conta, e quando houver a humanidade, a história irá contar. Enfim, nós temos que entender, eu tenho que entender, assim como essa parábola do juiz iníquo em Lucas 18, uma mulher que talvez estava diante de uma sociedade, de um sistema, e até pelo contexto de viúvas naqueles tempos não era muito bom, não vou entrar no detalhe agora, mas ela insistiu, ela foi contra o sistema, ela foi contra a cultura moral daquela época, e ela se levantou, e ela insistiu, que ela produziu no juiz o desejo de atendê-la, para que ela seguisse com a sua causa vitoriosa e ele vivesse em paz. A insistência, ela tem certos conceitos. E existem 3 coisas que me fazem ser insistente. 3 poderes que me fazem ser insistente. Primeiro, o poder do ser supremo, do ser superior, que está acima de tudo e de todos. Ele é vivo e real, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, como o ar que respiramos e nos mantém vivos. Sim, tão certo como a distância que nos coloca um dos outros, mas eu consigo nos aproximar através desses áudios, através desse momento. Deus é assim, é o invisível que nos aproxima, ele é real. O primeiro poder que me faz tentar 99 vezes, 100 vezes, tentar 100, porque Albert Einstein tentou 100, na 100ª que ele conquistou, é Deus. O segundo é a fé em Deus, porque o fato de Deus existir é inevitável, mediante a sua fé, de como que você crê nele, de como que você vê ele. Deus existe, e ele é um ser supremo, com emoções, com pensamentos, com desejos, com vontades. É um ser vivo, perfeito. Dependente de como você crê, de como você acha que Deus existe ou não, ele é Deus, sempre será Deus, dependente da sua colocação, da sua filosofia, da sua sabedoria, não importa. Agora, a segunda força é: como que está a sua fé nesse Deus? Se você crê que Deus é a natureza, você vai me desculpar, mas Deus nunca vai conversar com você, porque a natureza não conversa com você. Se você crê em Deus apenas nos atos de bondade, você vai me desculpar, mas seres humanos que fazem bondade falham como seres humanos que nunca fizeram bondade com ninguém. A fé é a forma que você vê Deus, que você se coloca diante desse Deus e como você coloca Deus sobre a sua vida. O maior poder que me faz insistir é Deus. 2, o maior poder que me faz insistir e nunca desistir é a fé. A fé é um estilo de vida que faz com que a forma que eu vejo, sinto, enxergo, entendo Deus, faça que Ele esteja sobre a minha vida atuando. E a terceira força é eu mesmo. Não tem força maior do que essa terceira força também. Veja bem, quando você quer, quando você crê nesse Deus poderoso, quando a sua fé ela é perfeita, ela é um estilo de vida, e quando você não desiste, porque você crê em você mesmo, você acredita em você mesmo, também você vai longe. Quando eu quero e Deus está na minha vida, quando eu projeto Deus está na minha vida, eu posso cair 99 vezes, mas na 100ª me levantarei com glória e glorificarei o nome de Deus. Essa viúva, ela insistiu e ela me traz uma lição de uma crença em Deus, que ela sabia que Deus existia, de uma ciência de Deus, que ela
entendi que Deus existia, uma crença, uma fé correta, uma fé que era um estilo de vida, um estilo de relacionamento com esse Deus invisível, mas real, e ela acreditava nela mesma que ela podia conquistar o que ela queria. Unindo essas três forças, aleluias, nós venceremos todo o mal. Eu posso entrar em estado depressivo, eu posso entrar na minha caverna, que seja o meu quarto, que seja um monte de oração, que seja no meio da natureza. A natureza até me ajuda quando estou no meio dela, mas a natureza não é Deus, os mares não é Deus, os céus não é Deus, é tudo de Deus. Deus criou mares, céus, desertos, rios, vales, florestas, animais rastejantes, animais marinhos, animais que voam, o espaço, a galáxia, os planetas. Deus está acima de tudo e de todos, porque Ele é Deus. No lugar que Deus está, não tem nada acima, somente dele para baixo. Ele é supremo. E quando eu entendo que esse Deus é supremo, e a minha fé, o meu estilo de vida, porque fé é estilo de vida. Se você pegar a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai entender ali que fé nada mais é do que um estado, um estilo, um modo de vida que produz bom testemunho, porque os que estão em sua volta vêem o resultado da fé perfeita, plena em Deus. Para terminarmos, em nome de Jesus, entenda isso. Deus é a primeira grande força, o primeiro grande poder. A fé, a forma moral, a forma com que eu entendo, com que eu vejo, com que eu aceito, com que eu recebo esse Deus, como eu convivo, como eu me relaciono com Ele, está ligado à fé. E acreditar em mim, que eu tendo Deus e tendo essa fé perfeita, é a junção triuna, três poderes do ser humano que nos leva à vitória. Eu desanimei, você desanimou, um dia desanimei, um dia deprimi, um dia desisti. Glória a Deus. Vamos, em nome de Jesus. Vamos, em nome de Jesus, acreditar. Talvez hoje eu não teria motivo nenhum para trazer essa mensagem. Talvez hoje o motivo que eu teria é de desanimar, de desistir, de blasfemar, mas eu prefiro acreditar, ainda que eu já tentei 99 vezes e não consegui. Mas a 100ª eu vou conseguir. Você vai conseguir. Nós vamos conseguir. Amém. Vamos orar? Ah, meu Pai. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, Pai de consolo, Pai de graça. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado por o Senhor estar me ensinando através desse momento espirituoso, desse momento de espiritualidade intensa, que está me ensinando que temos que superar as barreiras e para realizar as nossas metas, nós precisamos vencer todos os tipos de obstáculos que irão nos aparecer. Os obstáculos que a própria vida nos impõe. Barreiras, ó Pai, como falta de dinheiro, de tempo, excesso de estresse. Barreiras como os erros que eu cometo diversas vezes que me levam a ter prejuízos, a ter medos, a ter decepções, a ter desânimos. Barreiras, entre outras dificuldades que sempre estão pondo a nossa vida, a nossa força de vontade, o nosso senso de luta à prova. Está sempre tentando dizer que não, mas o Senhor, através da Bíblia, diz que sim. E eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar no Senhor, é o Deus supremo, maravilhoso, e a fé me leva a um relacionamento contigo, que é esse Deus maravilhoso, e eu acreditar em mim, através da fé, com a sua vida na minha vida. Eu sei que eu vou dar a volta por cima, eu sei que esse momento de tristeza, de angústia, esse momento vai passar. Eu preciso que ele passe. Quantos que estão me ouvindo agora nessa oração precisa que esse momento passe? Precisa vencer, superar essas barreiras. Precisa realizar metas. Quantas pessoas como eu têm metas e não estão conseguindo, mas nós vamos conseguir. Porque o Senhor está nos ensinando que através do teu amor, da tua graça, do nome do sangue de Jesus Cristo, pela pessoa do Espírito Santo, o Senhor está nos dando graça para vencer os obstáculos, as barreiras, os nossos erros, as nossas falhas. Não podemos culpar o próximo pelo nosso fracasso, porque quando estamos em Ti, quando o Senhor está em nós, quando a nossa fé é um estilo de vida que nos leva a ter intimidade e a gente acreditamos em nós mesmos, não tem poder, pessoa ou força que nos derrote.
nós podemos vencer. E que nós possamos aprender, sentir isso, ó Pai. E entender também que as coisas que demandam suor, que demandam sacrifício, as coisas que eu tenho que dedicar tempo, suar e cansar, essas coisas geram um prazer maior quando eu conquisto alguma coisa. Às vezes as coisas que me tiram o sono, às vezes as coisas que me tiram a paciência, mas quando eu conquisto, que eu olho o quanto que eu chorei, eu olho os momentos que eu ia dizer não, mas o teu Espírito disse, acredita, acredita. Então eu levantei, ouvi essa voz, acreditei. Então a vitória, ela tem um gosto, um sabor de mel. Então, Pai, eu acredito no que estou lendo, no que estou ouvindo, no que estou repassando, no que estou aprendendo, no que estou ensinando. Eu acredito que nós vamos vencer. Perdoa os momentos de fraqueza, são normais. Somos seres humanos, mas mesmo assim eu peço perdão. E nos conceda a tua graça, a tua misericórdia, e que no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós possamos estar cheios do Espírito para ouvir a sua voz nos nossos momentos de caverna, momentos que estamos mais propícios a blasfemar do que a agradecer ou orar. Isso faz parte do dia a dia do ser humano, mas nós podemos vencer. Tudo é lição, tudo aperfeiçoa o ser humano. Nos ensina a ver a vida do ângulo da fé bíblica, a fé que nos leva a um relacionamento ao Senhor como Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.